sou a Sabrina. E eu sou a Carol. Estamos iniciando hoje nosso primeiro episódio do podcast Salvas pela Graça. E o nosso tema de hoje é Como esperar em Deus. Isso aí. Gente, antes da gente já entrar no assunto, né, que a gente quer falar aqui nesse vídeo, já quero deixar um convite para você que ainda não nos segue lá no Instagram. Corre lá depois de assistir esse vídeo. O nosso IG é @minhabibliaverso. Né? Lá a gente posta conteúdos cristãos, postamos reels, frases, bem bacana para você. E para quem ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, já deixa like, já compartilha no grupo da família que vai ser bênção de Deus. A gente vai estar trazendo conteúdos semanais para vocês, né? Todo vídeo vai ter um convidado, uma convidada diferente, vai ser bem bacana. Isso aí. E o nosso tema já é bem específico de hoje para os nossos jovens cristãos e adolescentes. Que é conselhos, né? Que a gente está dando aquilo que a gente vive, né? A gente está trazendo aqui aquilo que a gente vive. Então vamos lá, Sabrina. Vamos lá. O texto-chave de hoje se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e versículo 33. Isso aí. Então vamos lá. Pode ir? Posso ler? Pode. Então vamos ler, então. Se encontra em Mateus 6:33, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Isso aí, Sabrina. E o nosso primeiro conselho, né? aí, nosso primeiro conselho para vocês é... Seja um solteiro feliz. Gente... Pra eu ser feliz, tenho que me casar? Gente, não. Pra você ser feliz, você não precisa estar casado ou casar, né? Você tem que ser um solteiro feliz, um solteiro pleno. Isso aí. Um casamento ele proporciona, né, uma felicidade, mas antes de tudo, seja um solteiro feliz. Para você ter um casamento feliz, você precisa ser um solteiro feliz. Exatamente, né? Tem pessoas que imaginam, né? Pensam, depois que eu casar, eu vou ser feliz, né? Não, gente, para você fazer outra pessoa feliz, você também tem que estar feliz, né? Isso Porque aí. se você vai para um casamento, você carrega bagagem sua da solteirice, né? E daí chega lá, você acaba se frustrando e frustrando a outra pessoa, né? O cônjuge, no caso. Isso aí. Então, existe um tempo, né? Um tempo determinado por Deus que se encontra lá no versículo 3 e 1 de Eclesiastes, né? Há um tempo estabelecido, há um propósito para todo debaixo dos céus. Então, assim, jovem, há um tempo, se ainda não aconteceu, não é o momento de Deus para sua vida, né? Deus está te ensinando, Deus está te preparando para a hora certa, né, Sabrina? Exatamente. E esse tempo é um tempo muito importante, né? O tempo de você estar solteiro e você ter uma comunhão com Deus, né? Sim. E você ser pleno, né? Ter uma felicidade plena. E essa felicidade plena, a gente não encontra em outra pessoa. A gente encontra essa felicidade somente em Deus. Isso aí. Então, calma aí que no tempo certo, né? Deus vai te dar o varão, vai te dar a varoa, vai ser bênção de Deus. Mas é no tempo certo, né? Então, portanto, né, vocês vivem para a glória de Deus, né? Temos ali em 1 Coríntios 10:31. Vamos lá, então. Quem tem Bíblia, já corre aí, pega sua Bíblia para acompanhar também. Pega um bloquinho de nota, já pega um caderno e já vamos anotar essas dicas que vai ser muito edificante para sua vida. 10:31, né? Portanto, quer comeis que bebeis ou faz outra coisa, quer fazer tudo para a glória de Deus. Então, pessoal, façam tudo... Meu negócio vai batendo no meu rosto. Façam, portanto, tudo para a glória de Deus, né? Vivam para Deus, façam as coisas para amor a Ele. Certo? Seja comer, beber, falar, vestir, andar, caminhar. Tudo. Seja tudo para a glória de Deus. Isso aí. Certo? Então, e vamos lá para o próximo conselho, a próxima dica. Isso aí. Cultive amizades sadias. Gente, essa é muito importante. Sim. Então, assim, a gente que é cristão, a gente tem que fazer amizades cristãs. Querendo ou não, a amizade, ela acaba se influenciando alguma coisa ou outra, né? Ela influencia a pessoa.
Hoje em dia, eu não tô dizendo assim que você não possa ter amigos não cristãos, né? Mas você tem que ser luz no meio das trevas. Não adianta assim, eu sou cristão e agir como eles. Tá então, errado. assim, vocês têm que ser exemplo, né? Vocês são luz, vocês são sal da terra, a luz do mundo, né? Então, assim, tem assim, um texto bíblico que fala em 1 Coríntios 15:33, não deixe enganar as más companhias, corrompe os bons costumes, né? Já tá dizendo tudo, né? Olha aí o conselho, né? Acaba corrompendo, querendo ou não, né? Então, assim, vigiem nesse período aí de amizades, façam amizade dentro da igreja de vocês, que amizades que vocês sabem que tem um bom testemunho, né? Então, assim, primeiramente, vocês têm que ser luz do mundo. Isso aí, Sabrina, pode prosseguir. Independente do ambiente que você estiver, né? Seja na escola, na faculdade, no trabalho, independente do ambiente, você tem que ser a diferença, né? Porque às vezes no trabalho não vai ter ninguém que é cristão, às vezes na faculdade não tem ninguém que é cristão ali na sua turma, na sua sala. Mas você tem que fazer a diferença, né? Você tem que transmitir Cristo, tem que dar um bom testemunho a essas pessoas, né? E às vezes se a gente se junta a elas, a gente acaba meio que deixando de lado as coisas de Deus, né? E isso vai afetando a gente e também não vai dar um bom testemunho a eles, né? Que podem ser alcançados pela graça de Deus através da sua vida, você fazendo a diferença. Isso aí. Então, seja a luz no meio das trevas. Exatamente. Amém? E o próximo conselho, a próxima dica envolva-se na obra de Deus. Essa a gente já a gente já sabe falar muito bem. Essa a gente vive bastante. Vive bastante, né? A gente trabalha aí, temos algumas atividades na igreja. E é muito bom, é um período muito bom, importante pra gente. É um momento que a gente aprende, que a gente cresce na presença de Deus e que também a gente serve os outros, né? Sim, a gente acaba se desenvolvendo não somente no ministério, né? Mas também nós mesmos. Então, assim... Então, assim, gente... Eu tô me esquecendo das palavras que eu ia falar aqui hoje. Então, assim, se você ainda não faz alguma coisa dentro da igreja, procure a fazer, né? E não existe somente dentro da igreja, né? A fazeres, né? Tem fora também, pode fazer evangelismo. Hoje entregar um bilhetinho, já tá fazendo evangelismo. Se Jesus te ama. Folheto. Então, assim, o evangelismo dá pra fazer fora, não somente ali dentro da igreja, né? Com um cargo. Mas existem outros meios que você pode estar fazendo, falando de Jesus, né? Exatamente. E o solteirismo, né? Esse tempo que a gente tem de solteiro é o tempo que a gente tem para servir, né? O apóstolo Paulo vai nos dar um conselho que o casado cuida das coisas de casado, a mulher cuida de como agradar o marido cuida de como agradar a esposa e o solteiro cuida de agradar o Senhor, né? Cuida das coisas do Senhor e de agradar o Senhor. Não, eu já começa a falar assim, né, ali no apóstolo Paulo, ele fala, né, o solteiro, ele cuida das coisas do Senhor, né, porque o solteiro, ele tem mais tempo para cuidar das coisas dele. Bastante. Então, que a partir do momento que você casa, você constrói uma família, aquele tempo, você tem que começar a cuidar da casa, dos filhos. Sim, com certeza. São outras coisas que entram, São outras né? prioridades, né? Mas agora, enquanto a gente é solteiro... Cuida das coisas de solteiro. Cuida das coisas de solteiro e das coisas do Senhor, né? Por exemplo, tem muita gente que às vezes tem uma rotina muito corrida, né? Tipo, trabalha, estuda, faz academia. E, enfim, coloca 30 horas dentro das 24 ali. Dá um jeito pra tudo, né? Orgulho. Bem nessa, gente, porque olha, só Deus pra dar graça. Mas, então, o solteiro, ele tem um período ali que ele tira pra fazer a obra do Senhor, pra fazer as coisas que são voltadas ao Senhor, né? E o casado, como a Carol disse, tem aquele tempo ali, mas às vezes tem que limpar uma casa, tem que ir no mercado, tem que fazer tal coisa, e, né? E isso acaba como que eu posso dizer... Acaba tirando tempo, né? Não tem aquele tempo igual o solteiro tem. Exatamente. É isso aí, pessoal. Deu pra entender um pouco, né? Mas, então assim,
vocês solteiros procurem fazer as coisas pro Senhor, aproveitar esse período aí de vocês que estão solteiros, né? Exatamente. Procurem buscar a Deus, procurem dedicar na obra dele, que é um momento que Deus ele concede, que Deus concede para cada um. Então vamos lá. Louve a Deus por ser solteiros. Meu Deus. Ai, Quando a gente, tá olha, falando é difícil. louve a Deus por ser solteiro, a gente tá dizendo gratidão. É um momento de gratidão a Deus, que Deus está proporcionando a cada um, né? De agradecer, independente, né? Se você é solteiro ou é casado, louve ao Senhor. Mas se você é solteiro, louve ao Senhor por ser solteiro. Né? Louve ao Senhor por isso, é uma dádiva que o Senhor tipo assim, a gente nos tem dá. que evitar reclamar nesse período, né? Que é um período que Deus já proporcionou cada um para viver essa experiência. Exatamente. Não é uma experiência de, eu tô solteiro, meu Deus, já tô nesse tempo da solteirice. Vou morrer encalhado, ninguém me quer, gente, não. Não Deus é está assim. proporcionando a você esse período aí, para você, além de buscar a Ele, mas é um período de gratidão, de louvor a Deus, né? É um momento que Deus está proporcionando a você a ter experiências com Ele. Exatamente, e além de ter experiências com ele, de você se conhecer também. O período de solteira, né, é o período de você se conhecer, saber do que você gosta, do que você não gosta, saber o que você vai fazer futuramente da sua vida, né? É um período que você tira pra você se autoconhecer. Primeiro também, assim, né, Sabrina, antes de você querer conhecer alguém, a gente tem que se conhecer, né? Não adianta querer conhecer uma pessoa sendo que nem eu me conheço. Né? Então, assim, conheça você mesmo antes de querer conhecer outra pessoa. Se você não se conhece e entra dentro de um relacionamento, isso vai tornar mais difícil o relacionamento entre as duas pessoas, né? Isso aí. Porque às vezes um quer uma coisa, daí o outro quer outra, e daí aquilo ali você já não sabe se você realmente quer, e é onde acaba trazendo um transtorno pra dentro do relacionamento, né? Isso mesmo. Então vamos deixar um versículo chave aí. Se encontra em Provérbios 19:2. Pessoal, vamos abrir nossas Bíblias. Provérbios 19:2. Aqui vai cair o negócio aqui. Aqui, encontrou? Então, em Provérbios 19:2 se encontra, pessoal. Gente, que tá muito quente aqui hoje, tá? Já tá de manga longa. Ela tá de manga longa e assim, eu acho que hoje aqui em Joinville tá fazendo 33 graus quase, né? A sensação térmica. Então tá bem quente. Estamos derretendo quase aqui hoje. Então, assim, se encontra em Provérbios 19:2, né? Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Meu Deus. Já tá falando muita coisa já. Exatamente. Aí nesse período, né, que você está solteiro, se você for uma pessoa ingrata ou se você fica reclamando, você acaba pecando, né? Você acaba reclamando e falando, meu Deus, eu vou morrer solteiro. Fica cheio de mimimi, né? Aquela fase cheia de mimimi. Pra Deus, fica reclamando, né? Que é o período que reclama. E daí, por reclamar, você acaba se precipitando, né? Acaba fazendo escolhas erradas. Então, seja zeloso, cuidadoso com as suas escolhas, né? Com as escolhas, porque elas farão o seu futuro, né? Isso então, aí. o que você planta aqui, você colhe lá na frente. Então, vamos plantar gratidão, buscar a Deus, que vai dar tudo certo, gente. E nesse período que vocês estão, né? Louvando a Deus por ser solteiro. Então é um período assim que vocês têm que amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente. Né? Então ame a Deus antes de você querer amar outra pessoa, né? Isso aí, pessoal. Então, ame a Deus acima de todas as coisas, né? Isso aí. Então vamos lá. Vamos lá. Não deixem que coloquem rótulos em você. Meu Deus, essa é forte. Essa é forte. Eu e a Carol, a gente passou por uma situação. Esses dias. Que uma irmã falou assim, vocês que são as solteironas. Gente do céu. Gente, eu e ela não sabia nem o que responder na hora, pra vocês verem. Tipo assim, nós estávamos lá e a mulher falou assim, vocês que são as solteironas? E eu e ela ficamos assim, como assim?
Tá bom. Gente, essa fase é uma fase, né? Que a família, os amigos, eles querem ficar ali, ai, solteirona, ai, encalhada. Solta só aí, ó. É complicado, sabe? A gente que vive, a gente sabe como é que é, né? Você que tá solteira aí, a gente sabe, a gente entende também, né? A gente sente a tua dor. A gente porque sente, também é a sabe, nossa. jovem? Mas não permita, tá, gente? Não. Não permita que coloquem rótulos em você, né? Não, você é filho de Deus, você é filha de Deus, né? E Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, Isso aí. não permita que essa pressa das pessoas em ver você casado, namorando, faça com que você tome atitudes precipitadas, né? Faça que você tome decisões erradas. Não. Fica calmo, espere o tempo no Senhor, descansa no Senhor, que no tempo certo eu tenho certeza que a bênção de Deus vai aparecer na sua vida, né? O varão, a varoa. Nesse período você esteja em oração, a hora que aparecer a pessoa certa na vida de vocês, né? Exatamente. Mas se vocês possam falar, meu Deus, eu vejo essa pessoa aí, Jesus nela, aí vocês falam, não, é essa pessoa que eu vou casar mesmo, né? Então, assim, esteja no período de oração, né? Exatamente, porque é uma escolha muito importante, né? Com quem que você se relaciona é uma escolha muito importante, é uma decisão pro futuro, né? Qualquer coisa, né? Então, assim, é um período que você vai levar pro resto da tua vida, né? Então, assim, se você tomar essa decisão errada, vai ter consequências nesse período de casamento de vocês, né? Exatamente. Então, assim, é importante conheça a pessoa, faça amizade com a pessoa, né? Primeiramente, né? Tem que ter aquele período de amizade, né? O período de amizade é muito importante pra vocês já não entrarem no relacionamento, se conheceram ontem e hoje já estão namorando. Isso aí. Não, gente, é muito importante ter esse período de amizade, onde vocês vão se conhecer um pouco mais. E daí depois, se vocês verem que os ideais batem, os propósitos são os mesmos, os princípios, o ministério e tudo, aí vocês falam, não, vamos namorar, né? Vamos levar isso adiante. Né? Peçam a bênção do seu pastor também, é muito importante. O namoro evangélico tem que ter essa base, né? Namorar, noivar e casar, né? Então, assim, são essas 3 coisinhas que tem que levar, né? Então, assim, primeiro, são os princípios que o cristão tem que ter para chegar no casamento. Sim, e para escolher a pessoa certa, vocês já sabem, né, gente? Ver se honra pai e mãe, se é trabalhador, se como busca ele trata Deus, sua mãe, né? Não adianta ser um ogro, né? Exemplo. Exatamente. Aí, ser lindo e ser um ogro, né, também. Não adianta ser um gatinho, porque gatinho arranha aí, gente. Mas é verdade. Né? Gente, e serve tanto para as mulheres quanto para os meninos, né? Isso aí. Na hora de escolher alguém, às vezes é muito bonitinha, e não mas faz nada de casa também, né? É uma treva. É uma treva também. Então a gente tem que vigiar, né? E eu acho que o maior exemplo o maior solteiro da história foi Jesus Cristo, né? Sendo que ele é filho de Deus, né? Mas exatamente, mas ele veio aqui, né? Cumprir o seu propósito, cumprir o seu papel aqui na Terra, a gente já deixa ali, né? Um exemplo também do homem Efésios 5, né? Que como Cristo amou a sua igreja, né? Exatamente. Então, assim, meninas, não aceite migalhas, né? Não aceitem menos do que Deus quer que vocês tenham. Assim, o homem do Efésios 5... Então, assim, já está dizendo, né? Como Cristo amou a sua igreja, né? O que ele tem os mesmos princípios de Jesus Cristo. Exatamente. Então, primeiro que se ele não serve ao mesmo Deus que é seu Deus, ele já não vai te honrar, né? Isso aí. Já tem aí. Se ele não tem o mesmo Deus que tu serve como base, como princípio na vida dele, esquece. Isso aí. Também, né? Quando a gente tá falando do homem Efésios 5, né? Como Cristo amou a sua igreja, ele tá falando assim, falando do amor ágape, né? Então, assim, como Cristo se entregou pela sua igreja por nós, né? E a maior prova de amor que a gente vai já recebemos, né? Então, assim, foi quando Jesus entrou naquela cruz por nós, por amor a nós. Então, assim, foi a maior prova de amor que todos nós recebemos, né? Então, assim, meninas e meninos, vocês já receberam a maior prova de amor. E não aceitem menos que isso, viu, meninas? E para os meninos, né, se encontrem mulher virtuosa. Mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará, né? Quem que não gostaria de uma mulher virtuosa aí, né, meninos? Então, a Bíblia vai dizer mulher virtuosa, quem a achará? Bom, a palavra achará
traz a ideia de que tá escondido, né? Está escondida no E a Altíssimo mulher, ainda, jovem. Para exatamente. você encontrar ela, vai ter que ser na oração, jovem. A mulher, ela deve estar escondida no Senhor. E para um rapaz, para um homem encontrar essa mulher, ele tem que buscar a Deus para daí encontrá-la, né? Isso aí. Bênção então vamos de Deus. prosseguir. Gente, se você ainda não curtiu esse vídeo, corre aí, dá like, se inscreve no nosso canal, que vai ser bênção de Deus. Topzera. Isso aí. Vamos falar sobre santidade. Meu Deus. Sobre pureza. Pureza, pessoal. Santidade. A gente percebe que a nossa juventude de hoje, ela coloca a santidade muito para baixo. É um exemplo, né? Tipo assim, hoje em dia a gente vê menos, né, falar sobre santidade, porque em tudo mostra que o prazer, né? Tudo é o prazer para a sociedade de hoje em dia. Na TV, nos filmes, nas séries, eles colocam. Então, tá em todos os lugares, eles colocam o prazer, assim, que é a melhor coisa do mundo, né? Acima de todas as coisas, né? Então, assim. Mas eles trazem o prazer de uma forma errada, né? Se a gente for analisar pela Bíblia. Sendo que até o casamento, né, ele coloca, assim, que sempre vai viver felizes para sempre. Histórias, a gente sabe de filmes que colocam, né, e os dois viveram felizes para sempre. Exatamente. Gente, um casamento não é um mar de rosas. Então, assim, a gente sabe que tem as suas dificuldades, suas provas. Então, assim, a gente não pode idealizar uma ideia que o casamento é um pra sempre, né? Assim, tipo assim, igual um felizes pra sempre, né? Tem a parte que é pra sempre. É pra sempre. O casamento é pra sempre, mas nem sempre é tão feliz, né? Isso aí. Tem os momentos de adversidade, né? de embate, ali, são duas pessoas diferentes e tudo mais. Mas essa questão da santidade, da pureza, o mundo ele tenta distorcer, né? O mundo ele tenta trazer que o prazer ele é bom, que você, enfim. Em qualquer lugar que a gente vai, ou seja no restaurante, sei lá, qualquer lugar a gente vê marcas, né? Trazendo mulheres como objeto sexual, tipo, de calcinha e sutiã, de biquíni, em outdoors e tudo mais. Tudo, né? Hoje tá o mundo todo, como a gente falou, o mundo é do maligno, né? Tudo. Então, assim, o inimigo ele já coloca isso, principalmente para os nossos jovens e adolescentes, mas eu acho que ainda tá levando mais para os adolescentes que tá crescendo na fase iniciando ali, se conhecendo, né? Então, assim, ele já coloca naquilo, já lança aquilo. O adolescente, é muito difícil. Isso é a melhor coisa do mundo, né? Então, assim, nós que é jovens, cristãos, que somos mais velhos que os nossos adolescentes, por favor, né? Temos que ajudar eles, né? Dar conselho, orar por eles. Então, assim, evite, não caia nessa cilada do inimigo, né? Que é uma cilada que o inimigo colocou aí pra nossa geração, né? Então, assim, vigiem, gente, vigiem, que Deus... Ele deseja que nós seja puro, né? Então, assim, a pureza, né? O desejo de Deus é que a gente tenha um casamento saudável, né? Saudável. E pra gente ter um casamento saudável, a nossa juventude, a nossa solteirice, ela também tem que ser um tempo saudável, né? Isso aí. Vamos deixar aqui uns versículos, né? Se encontra... João? João capítulo 17, versículo 17 também, que fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então já tá dizendo aí pra nós, né, santifica aqui, ó, palavra, oração, gente. Santificam na palavra de Deus, que é um único... Busquem a Deus. Busquem a Deus, né? Então, assim, é o momento de você santificar nesse mundo aí que a gente tá vivendo, que sangue de Jesus tem poder mesmo, né? Então, assim, santifica na palavra, seja a luz nesse mundo. Aqui também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Meu Jesus, né? Então, assim, também todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm, né? A gente pode fazer de tudo nessa terra, mas... nem todas as coisas são lícitas, né? Então, assim, jovem, vigiai e orai, né? Não adianta também orar e não vigiar, também não adianta vigiar e não orar, né? As duas têm que andar juntos. Exatamente.
Então, assim, vigiem para não cair em tentação. Vigiem para não cair em tentação. Nesse período de orai para que Deus, né, cuidar, para vocês terem essa vigilância nesse período de vocês aí. E que vocês estejam firmes no Espírito Santo, na verdade, de que é Jesus Cristo. Isso aí. Bênção Então, de Deus. Vamos lá. Em Efésios 5 também vai dizer: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Meu Deus, essa é forte. Então, assim, jovens, como a gente falou no início, né? Sejam luz no meio das trevas. Então, assim, sejam imitadores de Cristo. Assim, siga os mesmos princípios que Cristo seguiu, né? A gente é luz, a gente tem Jesus Cristo em nossas vidas, né? A partir do momento que a gente aceita Jesus, Jesus faz parte da nossa vida, né? Então, vocês têm que transmitir que através como é Jesus, né? Sejam a luz no meio das trevas. E vivam também em amor e união, né? Gente, vivam em amor e união, né? Seja a diferença, seja assim... Não vai lá na escola, né, fazer intriga sendo que você é crente, né? Não faça intriga, né? Então, assim, vigiem. Vocês vivam em amor e união, né? Vocês estão imitando Cristo. Cristo não ia xingar ali a pessoa, né, no momento. Então, vocês têm que pensar como Cristo pensou. Isso aí. Vamos lá. O tempo de solteiro diante da possibilidade de nunca se casar. Ai, meu Deus. Olha gente, aí. eu descobri que esses dias que Deus proporciona o solteiro como um dom, né? Eu falei, Jesus, meu nosso dom chegou aí, gente. Descobriu meu ministério, você é solteira. Aí, gente, é meu ministério, falei, né? Mas, assim, não é bem isso que Deus ele tá falando, né? Como Deus deu casamento. Então, o casamento ali, desde o início ali de Adão e Eva, né? Deus viu que Adão estava só. Falei, fazer uma varoa pra esse vaso aí. Tá precisando de uma auxiliar. Auxiliadora. É, então é isso aí mesmo. Então, assim... Meu Deus, tá... Até fugiu aqui, pode puxar. Fugiu as palavras. Tá fugindo aí as palavras. Mas existe essa possibilidade, né? De você ser solteiro pro resto da sua vida. E se você for feliz e você glorifica o nome de Deus na sua vida, amém, né? Glória a Deus. Amém pelo seu tempo de solteiro aí. Glória a Deus. Jesus foi o maior exemplo de solteiro, né? E ele viveu na Terra aí 33 anos. E não foi casado e não teve relações. Apóstolo Paulo, né? Ele deixa, né, os seus conselhos, né, para os jovens, né? Se você não consegue se conter case, né, jovem? Então, assim... Mas caso contrário, se você consegue se conter, então fica só. Viva como ele, né? Ele até fala assim, viva como eu, né? Ele tá falando como ele é solteiro, viva como eu, né? Assim, amém, glória a Deus, mas lembrando que você tem que glorificar a Deus, né? Se o desejo do seu coração é ser solteiro, continuar solteiro, glorifique é um dom que Deus dá. Então, assim, se você consegue, amém, glória a Deus, né? É um dom que Deus já te proporcionou para isso. Exatamente. Então, assim, vamos lá. A graça de Deus é o suficiente a todo tempo. Gente do céu, isso é verdade. Todos nós sabemos que graça nada mais é do que favor imerecido, né? Ou seja, aquilo que eu não merecia, mas Deus fez por mim, que foi enviar o seu único filho para ele nos salvar, né? Para vir para a terra para nos salvar. Então, a graça de Deus, ela é suficiente. A Bíblia vai dizer, a minha graça, ela te basta em todo o tempo, né? Pode ser que você esteja solteira e talvez angustiado, pensando, meu Deus, eu nunca vou casar, eu nunca vou ser feliz, nunca vou ter um lar, nunca vou ter uma família, né? Para chamar de minha. Mas não é bem assim, né? Glorifique a Deus nesse período, nesse tempo que você está solteiro. Isso e a graça de Deus, ela é indiscutível. Isso aí. Então, assim, esse período que a gente tá vivendo aí na graça de Deus, é um período que Deus, ele tá moldando nós, né, para um relacionamento. Se ainda não aconteceu, porque Deus está nos preparando, né? E ainda também, assim, se é um período que Deus está nos preparando, a gente tem que estar na presença dele, né? E assim,
antes de tudo, quando a gente for entrar num relacionamento, que nosso relacionamento seja fiel, né? Fiel a Deus, né? Que tenha fidelidade, que é um momento que a gente tem que mostrar fidelidade com Deus, né? Então, assim, nesse período vocês têm essa honrar, esse período de honrar a Deus, né? Então é isso aí. Exatamente. E outra coisa, você nunca estará sozinho. Primeiro que Deus está contigo o tempo todo, né? A Bíblia vai dizer que Deus enviou o Consolador para estar conosco todos os dias. Então, o Consolador, o Espírito Santo, vai estar sempre com você, te ajudando. Isso aí. E também tem a sua família, seus amigos. E Deus, ele nos proporciona amizades, né, que o glorificam e que nos levam para mais perto dele. E é muito bom a gente ter família, amigos por perto nesse período que a gente está só. Como eu tava conversando com a Carol esses dias, né, me bateu uma bad. Porque, assim, todo mundo casando, né, todo mundo formando a sua família e eu fui me questionar. Eu fui conversar com Deus e falei assim, meu Deus, será que eu vou ficar sozinha? Será que eu vou ficar solteira pro resto da minha vida, né? Não, mas aí Deus, ele relembra, né, da sua graça, da sua misericórdia, e ele relembra pessoas importantes que ele colocou na minha vida durante esse período, né, e tem colocado pessoas muito especiais na minha vida que eu levarei pro resto aí da vida. E é muito importante, né, você se identificar com outra pessoa, ter uma amizade sadia, você conviver com amigos, familiares, e Isso tudo aí. isso para a glória de Deus, né? Então, assim, também, né, a gente tem que cuidar com a ansiedade, né? Porque, querendo ou não, como a gente falou, leva a precipitação. Então, assim... Precipitação. É, Enrolada. então, assim, a gente acaba querendo que as coisas aconteçam no nosso momento, né? A gente tem que lembrar que é no momento de Deus, né? Se ainda não aconteceu, vai acontecer. Exatamente. Mas ainda não é o momento de Deus. É no tempo determinado por Deus, né? Isso aí. E é isso, gente. Outro conselho também muito interessante. Gente, julgo desigual, né? Julgo desigual. Meu Deus, essa aí... Olha, as escrituras condenam o casamento entre um incrédulo e um cristão. Gente, já Portanto, se encontra. ao pensar em namorar alguém, não faça o fora da vontade de Deus. Vamos lá em 2 Coríntios 6 e 14. 6 e 14, Deixa eu arrumar 2 Coríntios, 6 e 14. Então, jovem, pega sua Bíblia, sua espada aí. Vamos abrir em 2 Coríntios 6 e 14. Passei. 6 e 14. Aqui, ó. Não vos ponhais... Ai, meu Deus. Agora essa parte eu corto. Não, pode falar, porque... Jamais vos coloqueis em julgo desigual com o descrente, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Isso aí, né? Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente ou com o incrédulo, né? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Olha que gente, parte. já tá falando ali, né? Como assim? É igual o pecado não com a santidade, né? Não se combinam, né? Então, assim, as coisas não se combinam, as coisas de Deus com as coisas do mundo. Então, assim... que vocês... Se você é evangélico, encontra alguém que é da sua mesma religião. Se você é católico, encontra alguém que é da sua mesma religião. Que professe a mesma fé, né? Que acredite, né, nas mesmas coisas que você acredita. Porque assim, se eu for evangélica e ele for católico, vai virar uma intriga no meio do nosso relacionamento, né? Querendo ou não. Isso acaba afetando. Então, assim, tem que ser a mesma religião, por Exatamente, favor, tem né? que ter, assim, eu acho que a questão do evangélico com o católico tem que ter muita maturidade, né? Tem que ter muita maturidade pra saber lidar, né? Mas agora, assim, tu pega uma pessoa cristã, uma menina que vai na igreja, que é crente, e conhece um rapaz que é ateu e que não acredita em Deus.
sabe? Não tem ligação Não. ali. Não, Só se não sabe? tem Não namoro tem evangelístico, comunhão. né? A gente tem que estar ciente. E namoro evangelístico, não gente, existe. não rola, não dá Entendeu? certo. Não de, vou contentar ele ateu, vou tentar converter ele, gente. Não, é um tem como propósito de Deus pra isso. Só tua Deus vida. pode fazer isso. É só um olha, milagre. Só um milagre de Jesus. Porque... Né? Mas a Bíblia, ela nos aconselha sobre isso. Isso aí. E um namoro saudável começa com uma amizade saudável. Então, se você já tem aí um amigo que você gosta, né? Que os não valores, esqueçam, os jovens, princípios são os que mesmos. Não esqueçam que às vezes você é aquele teu amigo ali que você vai casar. A gente já viu histórias? Sim. Já vimos histórias que pessoas que eram amigos que depois tiveram um relacionamento, né? Exatamente, mas tem que andar no mesmo propósito, né? Tem que ter os mesmos princípios, as mesmas ideias ali sobre religião, enfim. Tudo. Tem que combinar, né? Combinar as ideias aí. Combinar. E é isso, gente. É isso aí, pessoal. É isso aí. Estejam com os ouvidos abertos à voz do Espírito Santo, isso né? é muito importante. Principalmente pra quem já tá orando aí pra um relacionamento, né? E é um, com o ouvido é um aberto. período que a gente acaba ali na hora da paixão, ali na hora que a gente tá conversando e gostando de alguém, a gente acaba criando uma expectativa na nossa cabeça, né? Então é um período que a gente tem que estar aberto à voz de Deus, né? É melhor você ter um divórcio no namoro que ter um divórcio no casamento, né? Então assim, gente, procure estar atento à voz de Deus. É um período que Deus quer revelar a você se é ou não, né? Sendo que a gente sabe quem escolhe é nós, né? Temos o livre-arbítrio, né? Temos a decisão na palma da nossa mão, né? É isso aí. Então, antes de tudo, vamos deixar uma dica aí pra vocês de um livro muito bom, que eu e a Sabrina já leu. Sim. Então, aqui sim, Uma Esposa para Isaac. É muito top esse livro, gente. Eu gostei. Pra quem, futuramente, né, pras meninas que querem ter uma... Ai, meu Deus. É um ministério. Um ministério, eu fugi a palavra. Isso aí. Querem ter um ministério na igreja, Com querem seu ser marido. esposa de pastor, esposa de obreiro. Enfim, Ele é bem querem interessante. exercer, né, alguma atividade na igreja. Esse livro é muito interessante. Ela conta um pouquinho da história dela como esposa de pastor. E, gente, é um livro muito bom. Super Aqui tá recomendo. falando Uma Esposa para Isaac. Ela traz, assim, tipo assim, não é história, né? De Isaac e Rebeca, né? Então, assim, ela traz dentro desse livro ali, dessa história bíblica, ela começa a contar que quando ela casou com o seu marido, ela tinha que aceitar o chamado do seu marido. E ela teve uma certa dificuldade na hora de aceitar, porque ela achou que ela não era capacitada para isso, né? Então, assim, Mas quem nos capacita é Deus. O Deus né? que chama, ele também capacita, né, gente? A gente Isso aí. tem que... Então, assim, pensar se nisso. você ainda não leu, então, assim, eu acho que tem pra comprar tem pra comprar Nas livrarias, na livraria. na CPAD também. Aham. Tem aqui, ó, a editora, o nome da editora. Eu vou deixar aí nos comentários pra vocês, na descrição do vídeo. Isso Então, aí. assim, pessoal, procurem ler as meninas e os meninos, né? Que é muito interessante sobre ministério. Muito bom. E outra dica, e a última dica é não se deixem vencer pela ansiedade. É, jovem. Ah, gente, como é difícil, né? Esse tempo, esse período aí, essa geração tão ansiosa, né? É tão uma geração ansiosa, ansiosa. depressiva. E a gente sabe que a ansiedade é o excesso de futuro e depressão é o excesso de passado, né? E a ansiedade e a gente ficar pensando o que eu vou ser, com quem que eu vou casar, se eu vou me casar, se eu vou ter filhos. Gente, isso vai gerando dentro de nós pensamentos e é onde a gente abre brecha, é onde a gente abre dá oportunidade para o inimigo colocar setas na nossa mente, né? E é onde coloca a dúvida, e a dúvida ela não provém de Deus, né, Carol? É isso mesmo. Então a ansiedade ela vem acompanhado com o medo, né? O medo do futuro, o medo das coisas futuras. Então é nesse período que vocês, se vocês andam ansiosos, gente, descansem no Senhor, que é um momento de descansar no Senhor, né? A gente tem que aprender a ser dependente de Deus, né? A partir do momento que a gente aprende a ser dependente de Deus, as coisas só ficam somente no Senhor. Exatamente. Entendeu? A gente deixa nossa confiança nele. Então é isso aí. Então sejam dependentes de Deus, que futuramente Deus vai mostrar a vocês também nesse período
nas escolhas de vocês. Então, assim, busquem a Deus, orem a Deus sobre o futuro de vocês. Evitem, né? Deixem a cidade nos pés do Senhor, né? É isso aí. Se permitem ser moldados por Deus, né? Ser moldados, trabalhados por Deus. E que nesse período aí de solteiro que você cresça bastante. Esse é o meu desejo, que você cresça bastante espiritualmente, né? Pessoalmente também, que você se conheça. Para que lá no futuro você tenha um relacionamento saudável e que glorifique ao Senhor. Isso aí. Que seja tudo para a glória de Deus, Para né? a glória de Deus. Então, assim, jovem, você que nos assistiu até agora, nós Conseguiu vamos nos encerrar. assistir até aqui. Glória a Deus, amém. Deus abençoe vocês. Mas vamos acabar nos encerrando Vamos aqui. encerrar o vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, né? Se gostaram e querem uma segunda parte, a parte 2 desse vídeo, já deixa nos comentários. Não esqueça no Instagram. Lá no Instagram, @minhabibliaverso. A gente vai deixar o arroba aqui E também. a gente vai abrir uma caixinha também lá no Vamos Instagram. abrir uma caixinha lá no Instagram pra vocês darem dicas, sugestões pra gente, que vai ser bênção de Deus, gente. Então segue aí, curte a gente, compartilha. Deixa os temas aí embaixo nos dá comentários. like, comentem bastante e que a gente vai ficar muito feliz, né, Isso Carol? aí. E a gente, assim que puder, vai responder Jovens, vocês. Compartilhe pros adolescentes, compartilhe pra todo mundo. É isso Então, aí. assim, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Deus E tchau, abençoe. tchau. Até o próximo vídeo.